Olá! Sejam muito bem-vindos a esta nossa aula de investimentos. Hoje, a gente vai direto ao ponto, analisar como o fim do conflito no Oriente Médio e aquela queda expressiva do petróleo Brent batem de frente com a realidade das maiores petroleiras do Brasil. Vamos desvendar juntos o que realmente muda nas teses das empresas a partir de agora. Para organizar nossa análise, o roteiro passa rápido por 6 pontos essenciais: o fim do prêmio geopolítico, a reação do mercado, a resiliência da Petrobras, a eficiência da Prio, os desafios da Brava e da PetroRecôncavo, fechando com a grande lição para quem investe no setor. É uma jornada completa do cenário macro para o micro. Bom, ponto número 1, o fim do prêmio geopolítico. Para entender o mercado hoje, a gente precisa falar sobre as propostas de paz que estão mudando completamente as regras. Mas o que exatamente é esse prêmio de risco? Basicamente, é uma gordura, um valor extra embutido no preço do barril que existe puramente pelo medo de que a oferta global de energia seja interrompida. Quando esse medo evapora, o ajuste nos preços é imediato. E pensa no contraste impressionante dessas duas realidades. Num cenário de guerra, a gente tem o petróleo nas alturas, inflação global pressionada, investidores correndo atrás de ações defensivas ligadas a commodities. Mas num cenário de paz, a história é outra. O Brent se normaliza e o mercado muda de foco. Sai a busca por proteção e entra a lupa na eficiência operacional limpa. O grande capital começa a caçar novas estratégias, o que nos leva direto ao próximo ponto. Ponto 2, a reação imediata do mercado a tudo isso. Vamos ver como isso desenrola na prática. Com as notícias de um possível acordo, o Brent simplesmente despencou quase 11%, foi bem rápido. Naturalmente, as ações das petroleiras na Bolsa Brasileira acompanharam e sofreram quedas expressivas. Mas, atenção, isso não quer dizer que os fundamentos das empresas estragaram. É apenas uma correção técnica natural, o momento em que o capital estrangeiro rotaciona os portfólios e tira o dinheiro das posições estritamente defensivas de energia. E como ficam as operadoras agora? A verdade é que o choque global atinge todo o setor, mas cada empresa tem as suas próprias armaduras. A Petrobras se defende com a força e a previsibilidade dos seus dividendos. A Prio aposta todas as fichas no seu baixo custo de operação. A Brava usa proteções financeiras robustas no balanço. E a PetroRecôncavo busca equilíbrio estratégico no gás natural. Vamos mergulhar nos detalhes de cada uma. Chegamos ao número 3, Petrobras e a sua incrível resiliência no pré-sal. Começando pela nossa gigante estatal, a grande força da Petrobras pode ser resumida a um número absolutamente impressionante. O custo de extração no pré-sal fica abaixo dos $10 por barril. É muita eficiência. Mesmo com o Brent caindo lá fora, ser tão barata assim para operar garante lucros bilionários e sustenta a política de dividendos que brilha aos olhos da maioria dos investidores. E olha que tem um efeito colateral super interessante aí. Quando o petróleo internacional fica mais barato, o preço da gasolina e do diesel no Brasil acaba se alinhando naturalmente com o mercado externo. O resultado disso? Uma redução drástica daquela velha pressão política em cima da gestão para a concessão de subsídios. Além disso, como a Petrobras atua com força no refino, comprar o petróleo cru mais barato protege diretamente as margens dessa importante área de negócio. Ponto 4. Prio, a verdadeira campeã da eficiência. Para entender o valor da Prio hoje, a gente precisa falar sobre lifting cost, o famoso custo de extração. Sem exagero, essa é a métrica definitiva para sobreviver a partir de agora. Quando o preço de venda do petróleo despenca no mundo todo, a sua margem de lucro passa a depender de uma única coisa: o quão barato você consegue retirar esse óleo do fundo do mar. É aí que a gente chega neste número espetacular, $9,40. É por isso que o mercado enxerga a Prio como a operadora independente mais resiliente da Bolsa. Extrair um barril de petróleo custando apenas um dígito é um selo de excelência absoluto. Isso significa que a empresa entrega margens enormes e lucros fortes, sem precisar da ajuda de nenhuma inflação geopolítica puxando os preços globais para cima. Então, a virada de chave para nossa tese de investimentos aqui é: a valorização da Prio não depende mais do medo de conflitos, mas de pura entrega e execução. Agora, os olhos do mercado vão acompanhar o crescimento agressivo de volume da empresa, principalmente com o início das operações lá no campo de Wahoo e as sinergias logísticas que estão sendo capturadas nas bacias de Peregrino e Albacora Leste. Quinto ponto da nossa aula, os desafios das chamadas júniores Brava e PetroRecôncavo. As operadoras menores naturalmente enfrentam um caminho mais sensível quando os preços caem. Olhando primeiro para a Brava Energia, a gente nota uma estratégia forte de proteções financeiras, os conhecidos REGs.
No meio dessa queda rápida do barril, essas ferramentas atuam como um amortecedor perfeito, absorvendo o choque imediato, limpando o balanço e conferindo uma baita segurança para o lucro líquido dos próximos trimestres. E a gente não pode esquecer dos movimentos estratégicos. A Brava tem certos gatilhos que simplesmente ignoram o ciclo da commodity. Analisando, por exemplo, a recente proposta da Ecopetrol, a estatal colombiana, fica super claro que processos de fusões, aquisições e consolidação são vias importantíssimas para destravar o valor escondido nessas operadoras mais enxutas. No caso da PetroRecôncavo, a dinâmica é um pouquinho diferente. O foco deles é estrito nos campos terrestres, o setor onshore. O detalhe é que os custos logísticos operando na terra são pesados, o que aperta muito as margens de extração numa queda abrupta do barril. Mas a diretoria tem uma sacada inteligente. Eles compensam essa vulnerabilidade com contratos longos de exploração e venda de gás natural na região Nordeste, o que garante um fluxo de caixa super previsível e estável. E além da segurança do gás natural, a PetroRecôncavo ostenta uma saúde financeira que serve de escudo. Apresentar uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de apenas 1,04 vezes mostra uma alavancagem totalmente sob controle. Mesmo passando por um período de receita mais apertada, um balanço enxuto como esse afasta completamente os temores de qualquer risco envolvendo crise de crédito. Para fecharmos, chegamos ao ponto 6, a lição para quem investe. Se a gente pudesse amarrar tudo que foi visto até agora, essa frase resume o novo cenário. Sem a cortina de fumaça geopolítica, o mercado ditará o preço com base na expansão orgânica, controle de custos e consolidação. É exatamente isso. Tirando as tensões que inflamam as cotações, o mercado volta aos fundamentos, passando a premiar apenas aquelas gestões que são verdadeiramente obcecadas por eficiência diária e crescimento inteligente. Recapitulando os pilares da nossa análise de hoje. Primeiro, o prêmio especulativo evapora do mercado. Com isso, as cotações vão refletir de maneira muito mais crua a realidade de cada negócio, sem disfarces. E a partir desse novo equilíbrio, quem domina a arte de extrair pelo menor custo possível e ainda mantém a dívida curtinha é quem vai sobreviver aos ciclos e gerar valor duradouro na carteira. A gente termina com esta provocação. Num ambiente macroeconômico, onde o medo das guerras já não sustenta altas artificiais, a carteira de investimentos está realmente preparada para apostar na excelência técnica das operadoras. Vale a pena olhar com cuidado para a alocação de capital daqui para frente? Deixo meu agradecimento por acompanharem essa nossa aula de hoje. Excelentes estudos e fiquem de olho nas próximas movimentações desse setor que é fascinante.